Dentre as características únicas do nosso próximo palestrante, eu vou citar apenas uma, dentre as várias que o nosso próximo palestrante tem, é que na década de 80, ele era advogado de um sindicato, um importante sindicato aqui no ABC Paulista, mais precisamente em São Bernardo do Campo. Ele era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que na época teve um líder sindical bastante importante que acabou se tornando presidente da República. Não vou contar as outras características únicas do nosso palestrante, senão teríamos que pedir o jantar para preparar o jantar, certo, doutor Almir? Ok, dando sequência, eu vou convidar aqui ao palco o senhor doutor Almir Pazianotto, bacharel em Ciências Jurídicas pela PUC, especialização na cadeira de Direito Econômico e Direito de Empresa pela USP. Atuou profissionalmente como advogado e consultor jurídico em várias entidades sindicais. Foi deputado estadual, eleito por 3 mandatos, 1974, 78 e 82, secretário de Estado de Relações do Trabalho, 1983 a 85, foi ministro de Estado do Trabalho de 1985 a 1988, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nomeado em 88, também exercido os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente. Autor e colaborador em livros com artigos publicados em jornal de circulação nacional e revistas especializadas. Foi distinguido com numerosas condecorações, medalhas e títulos de cidadania honorária. Membro da Academia Paulista de Magistrados, do Instituto de Advogados de São Paulo e da União Brasileira dos Escritores. Por favor, doutor Almir, uma salva de palmas para... Quero convidar ao palco também o doutor Manuel Antônio dos Santos, diretor jurídico da ABS, e convidar... É o Curcelli que está lá atrás, Curcelli? Ok, Curcelli, por favor, eu vou convidar você, como presidente do Conselho Deliberativo, a compor o palco, juntamente com o Jorge Sucari, que é o nosso vice-presidente do Conselho Deliberativo, para nos prestigiar aqui nesse nosso evento. Enquanto eles já vêm, doutor Almir, eu vou passar a palavra para o senhor, que, em função do atraso da palestra do doutor Jorge Fischer, o senhor vai ter 1 minuto e 30 segundos para expor o seu parecer. O senhor concorda ou o senhor já vai me prender aqui agora? Senhores participantes da mesa, minhas senhoras e meus senhores, desejo agradecer profundamente o convite que me proporcionou a realização dessa palestra, agradecer a ABS, ao doutor Manuel, e dizer que eu me sinto um pouco intimidado aqui. Porque essa área é uma área diferente daquela em que eu habitualmente atuei. É uma esfera que exige uma enorme especialização. Além do que o direito do trabalho, apesar da sua importância, nunca teve a projeção, por exemplo, do direito tributário, do direito fiscal. Nós, da área trabalhista, lidamos mais com o dia a dia das empresas, grandes, médias, pequenas. Temos um poder judiciário congestionado, milhões de ações trabalhistas, varas do trabalho que já foram juntas de conciliação, tribunais regionais, o Tribunal Superior e, a partir de 88, o Supremo Tribunal, que até então cabia ao TST emitir
palavra final sobre questões trabalhistas. Eu me formei em 1960 e já em 61 estava atuando na área sindical, em minha cidade, em Capivari. Em 62 eu vim para São Paulo e passei, então, a conviver com as lideranças sindicais pré-movimento militar de 64. Um sindicalismo ainda fortemente influenciado pelo Partido Comunista e pelo PTB. Vivi e sofri o golpe militar, perdi meus empregos, retomei e atuei, de fato, em alguns sindicatos grandes e pequenos. Grandes e pequenos. E o mais conhecido deles, ou os dois mais conhecidos, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Quando o Lula tomou posse, em 75, pela primeira vez, eu já estava ligado à entidade desde 1970. O importante disso tudo, a meu ver, é que eu presenciei e convivi com transformações tecnológicas extremamente importantes. Vi nascer a terceirização e assisti à chegada da tecnologia da informação. A minha palestra é sobre terceirização. Lá pelos idos de 60, as empresas terceirizavam serviços jurídicos. Mas não eram tão terceirizadoras como nós as temos hoje. A terceirização do jurídico é uma coisa tão antiga que passa desapercebida ao legislador e ao judiciário. Sempre houve. Como também a publicidade e propaganda, ou a corretagem. Mas quando a terceirização penetra pela iniciativa privada ou pelos serviços públicos, num setor banal de limpeza e conservação, ou de asseio e conservação, os problemas surgem, porque tudo foi feito sem legislação e tudo foi feito por pessoas que tinham, digamos assim, um espírito empreendedor e gostavam de ganhar dinheiro. Pulularam em São Paulo as empresas de terceirização no setor de limpeza e conservação, que quase sempre, haviam outras, é claro, mas eu estou me referindo àquelas que mais chamavam a atenção. Consistiam essas empresas, em geral, em uma sala, uma escrivaninha e um escritório. Arregimentavam mão de obra barata, colocavam à disposição das empresas para esse serviço de varreção, né? E um dia desapareciam e deixavam os trabalhadores à míngua, isto é, sem carteira registrada, sem terem gozado férias, sem 13º, que já existia, sem o fundo de garantia criado em 67. Ou antes, sem a indenização. As questões trabalhistas se avolumaram, não é? E chegaram ao TST. A chegada das questões ao TST antecede
a minha chegada ao Ministério do Trabalho, mas eu já conhecia o problema. Que a esta altura havia ganhado uma outra intensidade. Já tínhamos a terceirização da assistência médica, as empresas de convênio. Eu sou de um período em que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo construiu um prédio na Rua do Carmo, que era uma espécie de ambulatório. Eu estive na inauguração. Os sindicatos todos possuíam serviço médico, as empresas possuíam serviço médico, as empresas possuíam refeitório, produziam a comida, mas, com o advento da terceirização, tais atividades especializadas e mais simples passaram a ser delegadas a terceiro, com os problemas trabalhistas que suscitaram. Eu mal havia tomado posse no Ministério do Trabalho e elaboraram um anteprojeto de lei relativo à prestação de serviços, que encaminhei ao presidente Sarney, que encaminhou à Casa Civil, à época chefiada pelo ministro Marcos Maciel. Marcos, não é? Maciel. E, concomitantemente, eu recebo um telefonema do TST, o ministro Marco Aurélio, que era ministro do TST, à época. Marco Aurélio Melo diz: Bispo Pazianotto, mas show, muito prazer, tudo bem, não nos conhecemos e tal, sim. Mas, pois é, eu tenho uma notícia a lhe dar muito boa. O TST acaba de aprovar um enunciado colocando a terceirização na ilegalidade. O enunciado 256, não sei se os senhores se lembram dele, que dizia, mais ou menos nessas palavras: é ilegal toda a contratação de trabalhadores por empresa interposta, salvo nos casos de trabalho temporário, Lei 6.019, ou no serviço de vigilância, Lei 7.101, 7.201, se não me equivoco. Eu agradeci a informação valiosa, comuniquei à presidência, falei: olha, melhor não entrarmos em conflito com o TST, vamos sustar o andamento do anteprojeto, vamos ver como é que funciona esse enunciado. E assim foi feito. A fiscalização do trabalho, munida do enunciado, passou a autuar todas as empresas que se utilizavam de terceirização. Tornou-se uma arma muito eficiente nas mãos da fiscalização do trabalho que eu chefiava. Mas, surpreendentemente, como todo fenômeno natural, a terceirização, em que pese o combate desencadeado pela fiscalização do trabalho, ainda não do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, em que pese a campanha feroz desenvolvida pela fiscalização, a terceirização continuou crescendo. O legislador quieto, indiferente, e o enunciado 256 tornou-se a lei do setor. Até que tivemos a Constituição de 88. Bem, o que ocorria na prática? Os trabalhadores ditos terceirizados ajuizavam reclamações trabalhistas pedindo o deslocamento do vínculo. E a Justiça concedia. A Justiça do Trabalho concedia. Nós tivemos inúmeras, incontáveis reclamações trabalhistas contra estatais, em geral, individuais ou individuais plurimas, porque ainda não havia sido imposto ou implantado o modelo da substituição processual. O TST transferiu os vínculos para o Banco do Brasil, para o Banco do Rio Grande do Sul, para companhias de energia elétrica
Enfim, o cidadão entrava pela porta lateral de uma terceirizada e transformava-se em empregado de uma sociedade de economia mista ou em empregado de uma estatal, com todos os benefícios. A Constituição de 88, talvez em parte por isso, determinou no artigo 37 que a investidura em cargo, mas também em emprego público, dependeria da prestação de concurso, de provas ou provas e títulos. Com isto, o TST se viu diante de uma nova realidade. Não poderia mais transpor vínculos. Não poderia mais dizer, olha, você entrou aqui através da limpadora paulista, mas está convertido em funcionário do Banco do Brasil. E uma das pressões máximas foi exercida sobre o TST exatamente pelo Banco do Brasil, onde havia uma quantidade muito grande de trabalhadores terceirizados, cuja transformação em bancários acarretaria problemas inimagináveis para o banco. Com a lentidão típica do judiciário, nós examinamos o problema. O TST se dividiu. Uma bancada entendia que nós não deveríamos mexer na regra do 256. A outra bancada entendeu que não, que nós tínhamos diante do imperativo constitucional, e disso resultou o enunciado 331, que eu ajudei a escrever. Ajudei a escrever e contribuí para que fosse aprovado. O enunciado, os senhores estão já saciados de saber, não é? Ele insiste em proclamar a ilegalidade da terceirização. O primeiro dos dispositivos diz, olha, é ilegal. É ilegal a contratação. Mas a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Categórico. Formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso do trabalho temporário, Lei 6.019. A contratação, inciso 2, a contratação irregular de trabalhador através de empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Artigo 37, 2. Claro, tal seria que o TST resolvesse ignorar a Constituição. 3. Não forma vínculo com o empregado de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, Lei 7.102, de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade e meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Se a aprovação de um enunciado pudesse ser comemorada como o lançamento de uma primeira pedra ou a conclusão de uma grande obra, teríamos feito uma festa. Porque considerávamos haver solucionado o problema. Sempre que um órgão do Poder Judiciário, creio eu, só posso falar pelo TST, aprova uma súmula vinculante, uma súmula, ele está imaginando, como o Congresso Nacional também certamente imagina, que a aprovação de uma lei resolve um problema. Quando, na realidade, às vezes, mais cria do que resolve. E os senhores sabem, né, o volume de ações e de problemas e de fiscalizações, ações civis públicas, que tramitam pelo Brasil, envolvendo o problema da terceirização. A todo instante.
Porque o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, e, de certa forma, a Justiça do Trabalho, se recusa a reconhecer um fenômeno natural da economia moderna. A terceirização é um fenômeno normal e, sem ela, as coisas seriam muito mais difíceis. Quando dizemos, no enunciado, não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviço de vigilância, de conservação e limpeza, que não há lei alguma. Trabalho temporário e vigilância, existe lei. Conservação e limpeza, não há lei, há apenas a pressão de um segmento. As empresas não podem prescindir da terceirização dos serviços de limpeza e conservação. E acrescenta, bem como de serviços especializados. E aqui, a dose letal de veneno, que eu não consegui impedir que fosse introduzida, ligados à atividade meio do tomador. E, desde então, há um debate permanente entre o que é atividade meio e o que é atividade fim. Nós nos esfalfamos, nós nos cansamos, nós nos exaurimos e jamais nós chegaremos a uma conclusão entre diferença entre atividade meio e atividade fim. Embora a solução esteja no Código Civil. Uma solução tão simples. Está no Código Civil. Por quê? Quando o Código Civil define o que é empresa, diz, olha, é uma associação de pessoas físicas ou jurídicas que se reúnem em torno de um determinado projeto, visando o quê? A partilha dos resultados. Ou seja, toda empresa tem como finalidade a partilha dos resultados. Não, não é bem assim. A partilha dos resultados positivos. Ou seja, a partilha do lucro. Ninguém se organiza com o objetivo de ter prejuízo, salvo em empresa de fachada de traficante. O que nós nos recusamos a ver, e daí a complicação em torno do enunciado, é que a atividade meio de qualquer empreendimento, de qualquer empresa, de qualquer negócio, é a partilha do lucro. Se partilhar prejuízos alguns anos consecutivos, ela quebra, encerra, fecha, liquida. Na atividade não econômica, o Estatuto precisa qual é a atividade fim. Se é uma creche, é tomar conta de criança. Se é uma academia de letras, é difusão cultural. Se é um clube desportivo, é a prática dos desportos amadorísticos. Se é empresa, a atividade fim é o lucro. Se não é empresa, aí também não faz muita diferença. Embora a CLT contenha um vício de origem de tratar todo empregador como se tivesse a mesma natureza, não distinguindo a atividade econômica da atividade literária, da atividade beneficente. É um erro cometido pelos autores da CLT em 42 e que persiste até hoje. Nós não sabemos exatamente por quê. Há uma ânsia muito grande
de se resolver o problema do enunciado. Alguns querem resolver o problema do enunciado via TST. Eu tenho até um esboço de como poderia ser um enunciado, uma modernização, uma atualização do enunciado. É tirar a expressão atividade e meio. Mas, de qualquer maneira, continuaria sendo um enunciado. O que precisamos? De uma lei. É outra obviedade que eu não sei como é que as pessoas não percebem. Estão de tal forma condicionadas à leitura e à interpretação e à aplicação do enunciado que não percebem que o enunciado é uma meia sola colocada num sapato gasto por uma questão de emergência. Nós, do TST, precisávamos resolver o problema da pressão resultante da promulgação de uma nova lei maior. Não éramos legislativo e judiciário, em que pese algumas atitudes do Supremo, não é legislativo. Judiciário é judiciário. Executivo é executivo, legislativo é legislativo. Ou vamos abolir a separação de poderes. Então, o que precisamos é de uma lei. E aqui eu quero lembrar aos senhores que lei, e é uma lembrança desnecessária, mas lei é responsabilidade do Congresso Nacional. Nós precisamos que o Congresso Nacional saia do imobilismo e aprove uma legislação capacitada a reduzir as dificuldades com a terceirização. Eu não vou dizer que serão todas solucionadas. Impossível. Lei alguma consegue isso. Mas precisaríamos de uma lei, não é, que ofereça uma certa margem de conforto e de segurança aos trabalhadores, às empresas prestadoras e às empresas tomadoras de serviço. Eu ouvi de vários dos senhores o seguinte: a importância jurídica, a regra deve ser clara. É óbvio. A finalidade da lei é assegurar liberdade e segurança nas relações humanas. A definição é de Savigny. Nós precisamos de uma lei que consiga isso, não do enunciado. Lei é tarefa do Congresso, mas aqui nós somos numerosos, mas não somos um Congresso. Nós aqui não legislamos, nós podemos pedir, solicitar, etc. Quem legisla são os seus representantes. E uma coisa que a minha vida me ensinou é como há um certo desligamento entre a pessoa do representado e a pessoa do representante. O Brasil é um caso singular, onde não existem correias de transmissão entre representados e representantes. A eleição de alguém é um ato gratuito, não é? E descompromissado. Não sabemos com quem falar e, muitas vezes, nem sequer nos lembramos do candidato em quem votamos. Há em curso, no Congresso Nacional, vários projetos sobre terceirização. Vários. Eu recebi esses dias do Sindiprestem, que é o Sindicato das Empresas Prestadores de Serviço, como também recebi do Sindipreste, que é o Sindicato dos Empregados em Empresas Prestadoras de Serviço, a incumbência de analisar um projeto que teria sido elaborado no Ministério do Trabalho e que estaria na Casa Civil.
antes da mudança. E o ministro, ou alguém por ele, teria dito a esses dirigentes sindicais que lhe apresentasse um trabalho de análise desse projeto. Muito ruim, por sinal. Péssimo. Muito ruim. Não é? Dando a impressão de que foi elaborado apressadamente por alguém que não tem um certo grau de conhecimento jurídico do que é lei, como se prepara uma lei, etc. É tão ruim que ele começa dizendo... deixa eu ver aqui o artigo. Ele começa insistindo na ilegalidade da contratação de mão de obra. O artigo 1º do anteprojeto diz: a contratação de trabalhadores por empresa interposta é vedada, excetuada a terceirização regulada por esta lei. Ora, não se trata da contratação de trabalhadores, trata-se de uma relação entre duas empresas. Não há nada... Relação entre duas empresas, uma que foi organizada com um determinado objetivo, por exemplo, software, e a outra que foi organizada para prestar um determinado tipo de serviço. Os empregados são da prestadora de serviços. A tomadora contrata uma empresa para lhe executar um certo serviço especializado. Bem, eu elaborei esse trabalho e resolvi levar à guisa de sugestão para o artigo 2º este texto. Artigo 2º. Terceirização é o contrato firmado entre a empresa tomadora ou cliente e empresa terceirizada, denominada prestadora, para a execução em caráter autônomo de serviços especializados. Parágrafo 1º. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de empresa prestadora de trabalho temporário, Lei 6.019, de serviços de vigilância, Lei 7.102, telecomunicações, Lei 9.472, porque nesta lei existem disposições especiais autorizando a terceirização, de tecnologia de informação, fornecimento de refeições, promoção de vendas, publicidade e propaganda, telemarketing, assistência médica domiciliar e de saúde, análises clínicas, fisioterapia, logística, conservação e limpeza, atividades intelectuais, fornecimento de mão de obra industrial e agroindustrial e outras atividades especializadas, quando inexistentes os vínculos de pessoalidade e subordinação direta. Parágrafo 2º. Os serviços terceirizados poderão ser executados dentro das dependências da tomadora ou externamente, em locais designados pela prestadora. Por quê? Porque uma das maiores dificuldades surge exatamente quando a prestadora leva os seus trabalhadores para dentro do estabelecimento da tomadora. E aqui, o que acontece? Como a definição de contrato de trabalho diz que é aquele contrato celebrado por uma pessoa, não é? Obviamente física, não é? Para que, em caráter não eventual, preste serviços não eventuais, mediante remuneração, em regime de subordinação. No trabalho terceirizado, nós encontramos as duas coisas: a não eventualidade e a remuneração. O que não pode ficar caracterizado é a dependência ou a subordinação direta, que é o problema das cooperativas. Acaba havendo uma dependência ou subordinação direta. Quarta-feira, eu devo ir a Brasília para uma audiência pública sobre terceirização. Vou defender a urgente necessidade de uma lei regulamentadora, porque a ausência da lei gera o pior perigo, que é o da formação do chamado passivo oculto.
O empregador desconhece que está se formando dentro do seu negócio um passivo invisível, mas que um dia será cobrado de alguma maneira na Justiça do Trabalho. E se cobrado com ausência da lei e a extrema dificuldade de se distinguir atividade e meio de atividade e fim, isso vai muito do imaginário do juiz, não é? Diante dessa dificuldade, a possibilidade da derrota numa ação civil pública é muito grande, ou numa ação de substituição processual. Bem, mas eu, nesse mundo todo, eu sou um nada. Não represento nada. Afastei-me da política, não é? O meu ex-partido se descaracterizou completamente, embora eu tenha grandes amigos lá no PMDB. Mas é preciso que haja se há interesse, ou melhor, se há necessidade da lei, é indispensável que haja uma pressão sobre o Congresso, sobre a Câmara dos Deputados inicialmente. É indispensável. Sem essa pressão, não é? Os senhores deputados que estão incumbidos de examinar o projeto, eles vão deixar isso de lado, não é? E se for o pessoal do PT, salvo raras exceções, eles têm aversão à terceirização, entendem que terceirização é precarização da relação de trabalho. Então, fica muito difícil. E temos o Ministério do Trabalho, a fiscalização, e o Ministério Público do Trabalho. Esses dias eu li uma carta aberta, escrita numa revista que se chama RD, que é editada pela Consulex em Brasília, uma carta aberta de um juiz de primeiro grau da Justiça do Trabalho, compreende? Demonizando a terceirização, como se ela não fosse praticada pelo TST, ou pelo Senado, ou pela Câmara, pelo Banco do Brasil, em grande quantidade, pela Caixa Econômica. É raro encontrar-se uma empresa de grande porte ou de médio porte que, de uma ou de outra forma, não faça uso da terceirização. Eu nem estou falando dos senhores, porque os senhores são uma novidade recente no mercado brasileiro. O software, a tecnologia da informação é algo que ainda está... Para os senhores verem como é nova, quem introduziu o computador no TST fui eu. Então não é uma coisa recente. Lá um dia eu resolvi, disse para a minha diretora-geral, olha, nós estávamos às vésperas do recesso final do ano 2000. Disse, doutora Luzia, quando o tribunal reabrir em fevereiro, eu quero que cada ministro tenha um monitor, não é? E o presidente da sessão, um monitor, o procurador, um monitor, a secretária, um monitor, a pessoa que lida com a jurisprudência, um monitor, que todas as dependências estejam informatizadas, porque não dá mais para o ministro chegar aqui em sessão carregando 20 processos embaixo do braço, 30 debaixo do outro, bota aquilo na mesa, fica aquela coisa. E a funcionária, para anotar os votos, era um jogo de papeletas de várias cores, né, conforme o ministro ia falando e anotando numa taquigrafia incompreensível, que se ela morresse de um desastre, no dia seguinte ninguém conseguiria ler aquilo e tal. E aí nós informatizamos. Ela disse, ministro, mas eu vou incumbir um grupo de trabalho. Eu falei, não tem nada de grupo de trabalho, doutora Luzia. Em fevereiro eu quero isso daí pronto. Se for grupo de trabalho, não sai mais. E hoje o TST é, sem dúvida, o tribunal melhor informatizado, embora tenha cometido um erro na origem. Porque adquiriu um programa, lembrando-me de uma exposição anterior, conhecido como AMIPRO, que só o TST usava. Não sei se os senhores se lembram que existiu esse programa AMIPRO, da Lotus, e que não se comunicava com ninguém.
Enquanto a informatização foi interna, tudo bem. Mas quando o TST precisou falar com o Senado ou com a imprensa oficial, deu pane, porque aquilo não funcionava. Né? Bem, o trânsito hoje atrapalhou a vida de todo mundo, a gente tem que andar mais rapidamente. A questão é essa. A meu ver, tudo se resume na urgente necessidade de uma legislação. O ótimo é inimigo do bom. Não há legislação ótima. Não há legislação infalível. Não há legislação impecável. Não há lei tão clara que dispense a interpretação e as discussões nos tribunais. Mas nós precisamos de, pelo menos, uma lei razoável, que aceite a eliminação dessa diferença inexplicável e ininteligível entre atividade meio e atividade fim, e que resolva um problema que incompatibiliza profundamente as representações sindicais dos empregados e as representações dos empregadores. É saber se a responsabilidade é subsidiária ou solidária. Para o enunciado, a responsabilidade é subsidiária, sendo que a administração pública, direta ou indireta, não sofre responsabilidade alguma. Digamos, um município que terceirizou e deixou os empregados à própria sorte, diante dos termos da lei de licitações. Então não pode, a menos que se resolva nesta lei essa questão da responsabilidade. Eu proponho a responsabilidade solidária, mas aceitaria a responsabilidade subsidiária, não é? Na seguinte situação: o contrato entre as partes, baseado nos dispositivos de caráter geral do Código Civil, conteria as regras específicas entre aquele prestador e tomador. No caso de descumprimento de qualquer norma legal ou contratual, a responsabilidade deixa de ser subsidiária e torna-se solidária. À medida que eu trato dessas questões, eu descubro coisas interessantíssimas. Por exemplo, eu imaginava que a retenção dos encargos pelo tomador, encargos trabalhistas, previdenciários, não é? Substituição, não é isso que se chama? Era algo que resolvia o problema dos trabalhadores. O empregador reteve e recolheu. Depois eu não descobri, vieram me contar, que há tomador de serviços que retém e não recolhe. Conhecendo um pouco a alma brasileira, eu sei que isso é bem possível. Ou seja, imediatamente se procura fraudar uma norma de natureza absolutamente salutar. Eu estou à disposição dos senhores, quer para perguntas, quer para contribuir nessa minha passagem pela audiência pública na Câmara dos Deputados, levando algo que seja do interesse específico do setor de software. Eu, diante dos meus contatos extremamente agradáveis com o Dr. Manuel, e foi até a sugestão dele que eu incluí naquele dispositivo, não é? O setor, não é? de informática. Porque, de fato, a meu ver, não há como deixar de permitir a terceirização dessa atividade. Muito obrigado, senhores. Nós vamos abrir agora para as perguntas.
Em seguida, nós vamos para um break de 15 minutos. Nós estamos com a nossa agenda em cima do horário, ok? Nós temos ainda tempo para algumas perguntas que a plateia queira fazer agora, por escrito. As perguntas que forem endereçadas ao Dr. Fischer, elas serão respondidas após a apresentação do Gerson sobre o panorama de mercado, ok? Se nós tivermos alguma pergunta agora, por favor. Pode ela vai trazer o microfone. Na verdade, é uma questão que pode ser até simplesmente esclarecida. Foi comentado que realmente um dos grandes empecilhos para... Podia falar um pouquinho mais? Pois não. Foi comentado que um dos grandes empecilhos para a questão da terceirização é o debate entre a definição de atividade meio e atividade fim, inclusive com sugestão de supressão até do termo de atividade meio. O que me intriga é se, ainda que seja superada essa situação, o debate em torno do que caracterizaria a subordinação direta ainda não remanesceria como um grande empecilho na facilitação da terceirização, por conta até da peculiaridade de determinadas atividades que são efetivamente desempenhadas nas dependências e mediante comunicação talvez direta entre tomador de serviço e o terceirizado? Essa questão antecede a terceirização. E ela resulta de uma anomalia de uma das várias anomalias, não é, que eu observo na CLT. A CLT é um código respeitável, representa um papel importantíssimo na história do nosso desenvolvimento. Foi a obra que consagrou definitivamente a figura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não é lembrado pelo CPC de 39, pelo Código Penal de 40, pelo Código de Processo Penal de 41, pela Lei de Introdução. Ele é lembrado pela CLT. Compreende? Mas isso não significa que hoje estejam muito visíveis os seus fundamentos. E o fundamento mais criticável da CLT é o fato de considerar todo trabalhador um relativamente incapaz. Na linguagem empolada, um hipossuficiente. Né? Mas ele é um relativamente incapaz, cujos atos estão sempre submetidos ao crivo do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Eu dou como exemplo a minha humilde e insignificante pessoa. Se algum dos senhores me convidar para trabalhar como empregado, é bem possível que eu aceite. Empregado, eu levo a minha carteira, a segunda, que tenho duas. Levo a segunda carteira, deve haver lá uma folha em branco. O senhor me registra, porque trabalhar sem registro eu não aceito. Registra. Até estagiário, no departamento jurídico, o que quiser. O que interessa é a remuneração. Dentro de um ano, se o senhor quiser me demitir ou eu quiser sair, o termo, a rescisão terá que ser homologada, assistida e homologada por um sindicalista ou por um fiscal do Ministério do Trabalho. Por quê? Porque, legalmente, eu sou um relativamente incapaz, quase um imbecil. Um dia desse eu ia escrever um artigo, eu ia fazer uma palestra, que teria o título Da Transição
da hipossuficiência para a plena capacidade. Porque nada mais neste país, nada justifica que 30 milhões de trabalhadores do mercado formal sejam considerados relativamente incapazes, idiotas. Bem, sendo ele relativamente incapaz, foi necessário adotar o princípio que o Mário de la Cueva aqui inventou, do contrato realidade. Ou seja, o contrato escrito, formal, vale muito pouco para dizer não vale nada. Qualquer que seja a situação do empregado, ele pode submeter à Justiça do Trabalho dizendo, olha, eu era empregado e não fui registrado. Porque eu tinha uma remuneração, meu trabalho não era eventual, e eu estava em regime de subordinação. O juiz vai ouvir as provas. Acima do documento, vale o depoimento da testemunha, uma única. O senhor conhece o doutor Almir? Conheço. Ele comparecia todo dia. A que horas ele chegava? 6 horas da manhã. E saía aqui às 9 horas da noite. Então ele tem hora extra para receber. Não foi registrada. Porque se não resolver esse impasse do contrato realidade, da hipossuficiência, da competência que tem o juiz para anular os atos que eu pratiquei ou que o meu empregador praticou, continua difícil. Mas, no caso da terceirização, temos que ter a lei. Por que o senhor acha que o Supremo Tribunal Federal acaba de alterar a norma legal sobre aviso prévio? Porque os legisladores não tiveram cuidado nos últimos 40 anos, ou melhor, após a Constituição de 88, de remodelar a CLT. Porque a Constituição alterou muito a CLT. Tanto no plano dos direitos individuais, mas, sobretudo, no plano dos direitos coletivos, da organização sindical. E nós continuamos assim, compreende? Patinando, pedalando uma bicicleta ergométrica, compreende? Não sai do lugar. Não há nada mais atrasado, nem mais prioritário do que a reforma da legislação trabalhista. Que em torno dela que se estabelecem as relações de trabalho que são fundamentais para qualquer projeto de desenvolvimento. Sem isso, fica muito difícil. E aí eu vejo, mas e quem se encarrega disso? Eu não vejo atualmente ninguém. Mais alguma? Ok, nós vamos chamar. Foi dado aquela proposta que está na Casa Civil, que tenta regulamentar a questão da terceirização. Eu pergunto, ele foi entregue para análise também o 4330, que é um projeto que já foi aprovado na Comissão de Trabalho, de forma, ele é conclusivo ou terminativo, e essa audiência pública que o senhor vai quarta-feira é na comissão especial que foi criada exatamente para tentar travar a tramitação do 4330. O 4330 ele tem um apoio da CNI. Da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Eu acredito até, o doutor Manuel poderia falar, que a ABS também concorda com o 4330. Então, eu queria saber se o senhor teve a oportunidade de analisar esse 4330, que já está aprovado numa comissão e está na Comissão de Constituição e Justiça para outro parecer e de forma terminativa e direto para o Senado. O ofício do deputado Sandro Mabel... Aliás, ele é autor do 4330. O ofício do deputado Sandro Mabel me convida para ir falar sobre terceirização. Não mencionou o projeto.
Eu, sabendo das boas relações existentes, sobretudo entre o Sindipreste, que é o Sindicato dos Empregados, e o governo, e das recentes boas relações entre o Sindiprestem, que é o patronal, e o governo, eu não ia comparecer para falar sobre a terceirização. As informações que eu tenho sobre esse projeto não são lisonjeiras. E dizem, obviamente, as más línguas, que a CNI apoia porque afasta a questão da responsabilidade solidária, que é onde se chocam trabalhadores e patrões. Qual a responsabilidade? Nós queremos a solidária. Nós queremos a subsidiária. E o senhor o que acha? Eu digo, eu fico com as duas. Desde que isso seja bem definido. Por quê? Por quê? Essa minha experiência com o trato do setor patronal mais atrasado, não estou falando do software, estou falando do mais atrasado, mostra uma vocação muito grande, compreende? Para adotar algumas práticas, estou falando do setor atrasado. Agora, o senhor perceba, a legislação do trabalho, assim como a tributária, ela é nacional e uniforme. Coisa que eu entendo errado. Por quê? Porque há muitos Brasis dentro do Brasil. Tentar a mesma legislação para uma cidadezinha no interior do Maranhão e São Caetano pode causar distorções muito sérias e levar a pessoa a ignorar a legislação, que é o que mais acontece. Então, eu entendo que sem que o empregador, que é o tomador, garanta aquele que mais se arrisca, que é o empregado, que é o trabalhador, que quem corre maior risco numa operação triangular, que é a terceirização, se eu não estou enganado, é aquele que trabalha. Aquele que precisa ter o dinheiro do Fundo de Garantia depositado regularmente, e assim por diante. Então, eu não sei se é esse o projeto. Se for, compreende? Eu vou usar de um recurso que a magistratura, e eu como ex-magistrado posso fazer isso, vou pedir vista regimental. Olha, eu quero ver mais cuidadosamente, porque esse projeto passou por muitas alterações. Ele surgiu aqui em São Paulo. Depois recebeu contribuições do Jair Meneghelli. Depois recebeu contribuições do Vicentinho, se não me falha a informação. Então, o que chegou lá hoje, eu realmente não sei. E o senhor sabe uma coisa? Eu estou, hoje, eu estou olhando o projeto, que me pediram, etc., mas hoje eu quero ver a lei, para não correr o risco de trabalhar inutilmente. Há quantos anos eu assisto esse debate em torno da terceirização e não vejo a lei ser aprovada? Esse que o senhor falou, do Jair Meneghelli, ele, na verdade, é o 4302. E ele fala em regulamentação da terceirização e serviços temporários. Como o deputado Sandro Mabel, que é o relator desse, não conseguiu apoio no Executivo para a questão do serviço temporário, ele fez o 4330, que cuida só de terceirização. E esqueceu o serviço temporário, que isso aí não adianta, que não vai se conseguir legislar na mesma lei as duas coisas. Então, o 4330 é esse que o senhor falou, que o Jair Meneghelli mexeu, mas só com a parte de terceirização. E no caso do trabalho temporário, eu preparei 2 emendas
para o deputado, não sei se é para ele, me pediram dizendo que é para ele, o Sindipres tem, que é o patronal, 2 emendas, que diz o seguinte, que o senhor sabe as dificuldades também em relação ao trabalho temporário, não é isso? A oposição que ele sofreu durante muito tempo do Ministério do Trabalho. Digo, olha, que independentemente daqueles requisitos, ou seja, um excesso de serviço ou substituição de trabalho pessoal permanente, seria autorizada a contratação como trabalhador temporário do jovem entre 16 e 24 anos que estivesse à procura do primeiro emprego, porque o primeiro emprego, a lei fracassou. E que também pudesse valer do trabalho temporário o homem de mais de 40 anos que se encontrasse desempregado durante 6 meses. De fato, eles agora devem caminhar, não é? Cada um na sua vereda, cada um no seu... Porque realmente tratar das 2 coisas, como vinha se fazendo no início, a meu ver, não daria certo. Agora, nada disso elimina ou anula ou neutraliza o que eu disse aos senhores. Se os senhores não pressionarem o Congresso Nacional, se os senhores não pressionarem os deputados, daqui a pouco nós estamos em ano de eleições municipais, e aí para tudo novamente, e depois, mas não sei... Porque esse filme eu já assisti, ou estou assistindo há mais de 20 anos. Mais alguém? Ok. Nós vamos... Obrigado, doutor Almeida. Eu convido vocês para o intervalo de 10 minutos. Aproveitando o doutor Almeida, ele tem incentivado a gente a se reunir com as entidades de classe que defendem a terceirização, inclusive na área de TI, porque o projeto sozinho não basta, ele precisa de apoio. E o sindicato vai fazer um seminário para discutir exatamente esse projeto de lei, Sindipres e Sindiprestem. Ele estava nos convidando a participar desse evento do sindicato, que é para poder juntar força, juntar energia. Sozinho, o setor de TI não vai conseguir aprovar projeto nenhum. Mas se a gente tiver um discurso comum, isso ajuda a gente a canalizar outras entidades para brigar com a gente pelo mesmo resultado. E em relação ao projeto 4330, nós tivemos a oportunidade de testemunhar a votação na Comissão de Trabalho. O Vicentinho estava contra, Meneghelli estava contra, Paulinho da Força Sindical estava contra. Então pode crer que é bom para a classe empresarial. Ok, só para segurar vocês no coffee break para voltar, nós vamos sortear um iPad 2 para aqueles que estiverem presentes ao final da palestra do Gerson. Ok? Bom café para todos. Vamos dar sequência ao nosso evento. Agora a palestra do Gerson Smith sobre os números da 7ª edição do Mercado Brasileiro de Software e também, pela primeira vez, estatísticas, informações sobre o mercado de software livre. Ok, Gerson? Por favor. Quase boa tarde. Olha, é um prazer novamente estar aqui com a audiência, depois dessas 2 apresentações, que acredito que tenham trazido importante conteúdo para os temas que nós temos discutido no setor. Nós temos uma pauta muito extensa e a pesquisa que nós vamos mostrar, feita pelo IDC, essa 7ª edição, ela mostra em boa medida o reflexo de parte dessas discussões e reflexo do modelo setorial que o Brasil tem seguido. Então, nós vamos fazer uma apresentação um pouco mais rápida do que a programação, e encerrando com 3 slides sobre as opiniões da ABS, sobre esse contexto da pesquisa,